E aqui estamos nós outra vez para falar sobre as armas bizarras feitas de inimigos em Elden Ring. A gente já falou sobre 7 delas, que está lá na parte 1 e foi muito engraçado. Então bora pra parte 2, pois hoje tem tartaruga, cabeça de monge e até uma peça da Malenia. E pra quem não me conhece, eu sou o Rino e você está aqui na Online Jogos, esse belíssimo canal sobre sagas e histórias de jogos. Ficou curioso? Então não deixa de seguir a gente aí. E já manda aquele like maroto para dar uma força no crescimento do canal. Estamos correndo atrás dos 2.000 inscritos e cada sub é ouro. Então posso contar com a sua ajuda? Aí sim, agora, sem enrolação, bora pro vídeo. Escudo de tartaruga. As terras intermédias estão lotadas de animais. Alguns tentam te esmagar e outros te devorar, mas há alguns que estão apenas ali, vivendo e rolando. As tartarugas são um desses bichinhos, mas diferente dos cabritos e lebres, elas têm uma importância diferente, sendo, além de um padre, um símbolo de resistência e incansabilidade, e o seu casco possui uma estrutura e forma de um escudo natural. Não espantaria se uma delas fosse transformada em um escudo. E é isso mesmo que foi feito. O casco de tartaruga grande é um equipamento formidável. Se você nunca deu valor a ele, devia reconsiderar, já que ele tem um papel semelhante ao escudo de folha lá do Dark Souls, dando um boost no regen de stamina. E se você combinar certinho, dá até pra fazer um cosplay de tartaruga ninja. Esse escudo é bem facinho de conseguir. Ele fica em uma torre de vigia antes de chegar no Castelo Morne, lá na Península das Lágrimas. É só pular com o Torrent e ser feliz. 2. Cajado do Príncipe. Gwadwin é um dos maiores mistérios de Elden Ring. Sua história tem aquele tempero Lovecraftiano. Esse cara foi o primeiro filho de Marika e Godfrey, ou seja, o primeiro semideus. Em vida ele lutou junto com seu pai para dominar as terras intermédias, aniquilando grandes inimigos, como os gigantes e até os dragões. Ele também é conhecido como o MC Catra de Elden Ring, já que foi o patriarca da linhagem dourada, que é uma série de descendentes que espalharia o sangue real mundo afora. Mas a Noite das Facas, orquestrada pela Honey, o Ricard e secretamente pela Marika, Gwadwin foi de arraça pra cima, tendo sua alma destruída, porém o seu corpo e mente ainda continuavam vivos. Nesse estado de semivida, uma espécie de mal antigo tomou conta do corpo dele, dando origem ao Príncipe da Morte, esse tritão com cabeça de concha aí. Dele, raízes começaram a se espalhar e trazer aqueles que vivem na morte para as terras intermédias. Certamente é uma história tenebrosa e que faria qualquer um se afastar, ou no mínimo ter medo. Mas existe louco pra tudo, já que o infeliz resolveu cortar um pedaço das raízes do Gwadwin e transformar em um cajado. O Cajado do Príncipe da Morte. Uma arma muito forte que potencializa os feitiços do tipo morte, mas infelizmente escala com fé ao invés de só inteligência, o que torna ele uma ferramenta herege para os acadêmicos, sendo deixado no esquecimento por causa disso. Para conseguir esse membro do Gwadwin não vai ser fácil, tá? Ele tá no topo de um campanário lá na cidade sem nome. É só subir pelas raízes e coletar o item. O difícil vai ser chegar lá. Mão de Malenia. Chegamos nela, que ganhou um vídeo recentemente aqui no canal. Malenia é filha de Radagon e Marika, que, diga-se de passagem, eram a mesma pessoa. Nascer sobre essa circunstância de partenogênese fez com que Malenia adquirisse uma maldição, a Podridão Escarlate. Essa doença consumia a mente e o corpo da semideusa, fazendo com que ela perdesse várias partes, como pernas e braços. Porém, eles foram substituídos por próteses de ouro. E se você acha que o poder de Malenia caiu por causa disso, não. Ela segue no ápice, pois com o treinamento essas peças funcionam exatamente como um membro normal. E é aqui que entra a nossa arma. Na prótese de braço de Malenia existia um mecanismo que acoplava uma lâmina gigante. Dessa forma ela se tornava uma extensão do corpo de Malenia, a própria mão dela. Com essa arma ela conseguiu usar sua técnica mais letal, a dança das aves aquáticas. Conseguir essa arma é bem simples, basta trocar a lembrança de Malenia com a leitora de dedos. Agora essa lembrança não vai ser fácil, já que você deve derrotar a própria Malenia para conseguir ela. 4. Castiçal Craniano. Achavam que não ia ter uma arma bizarra, né? Se enganaram, pois o castiçal craniano tá aqui para preencher esse papel. E batendo o olho assim você nem deve perceber, mas sim, essa é uma peça feita de um inimigo. No caso, aqueles monges da Chama dos Gigantes. Esse grupo de monges foi designado para guardar a Montanha dos Gigantes e o seu bem mais precioso,
a chama da ruína. Mas com o tempo eles começaram a ser seduzidos por ela, ficando em um estado de ambiguidade entre adorar e repelir a chama. Vendo que a galera estava começando a perder a razão, Briac, o mais fiel dos monges da chama, arrancou a própria cabeça em protesto e colocou ela nesse castiçal. Tudo isso para servir como exemplo. Até hoje é possível fazer a chama dele arder no castiçal. Não acredita em mim? Então dá uma olhada, ó. Tem as barbinhas dele ali no castiçal. Ó. Você pode obter essa arma em uma dungeon lá na Montanha dos Gigantes. 5. Prótese do veterano. Falando em próteses, não é só a Malenia que usa uma. Nia, o comandante do Castelo Sol, há muito tempo cedeu a sua perna para salvar a vida de alguns cavaleiros aprisionados. Com essa tropa, ele se instalou no Castelo Sol, formando um exército sem bandeira. É engraçado que essa arma inicialmente era uma prótese de pé, mas a gente usa como uma adaga ou espada. Para conseguir ela, basta derrotar o próprio comandante Neil. Lâmina Blasfema. Essa aqui pode até não parecer, mas é feita assim de inimigos. Muitos deles, aliás. A espada blasfema é a arma de Ricard. A princípio, ela era limpa, mas ela acabou mudando depois que a Cobrona devorou ela. Ricard era um dos filhos de Renala e Radagon. Esse cara vivia uma piração de caçar os hereges, até ele se tornar um. E isso aconteceu quando ele conheceu a Serpente Mortal, um deus mitológico que pretendia devorar tudo, o que acabou incluindo o próprio Ricard, que se entregou em troca de poder. Mas o lanchinho da serpente não parou por aí. Mais e mais vítimas eram devoradas e todas passavam a ser agrupadas no corpo da serpente, como uma grande família. A espada, por sua vez, também recebeu um pouco dessa galera aí. Um toque bem nojento, mas que dá um aspecto bem único para ela. Ela pode ser adquirida através de troca lá com a Enya. Basta levar a lembrança do Ricard. Mandíbula da Fera da Estrela Cadente. Esses inimigos fazem parte da mitologia cósmica de Elden. As feras da Estrela Cadente são realmente estrelas caídas, vindas do vazio do espaço. Ao colidirem no chão, começam a se mover e atacam tudo por perto. Seus corpos são feitos de uma rocha muito resistente e possuem um aspecto que mistura um touro e alguns insetos, como uma cauda de escorpião e boca de garra semelhante de uma formiga. É engraçado notar também que elas podem estar em vários estágios de crescimento, sendo a mais evoluída encontrada lá no Monte Gelmir, que é de onde você consegue essa arma, por sinal. Esse aqui em específico tem um olho na cabeça, e por essa semelhança, muita gente costuma ligar essa criatura ao Astel, entendendo que são o mesmo tipo de criatura, mas em estágios diferentes de crescimento, o que faz bastante sentido. Bem, mas então era isso, espero que tenham curtido mais um vídeo aqui da Online. Estou trazendo alguns vídeos de diversidades entre os de história. Geralmente eles demandam um pouco menos de pesquisa, então sobram mais tempo para mim fazer os de história. Lembrando também que esse mês chega a nossa esperadíssima DLC de Elden Ring, então já fica esperto aí no canal que vai estar cheio de conteúdo sobre ela. Show! Então era isso, obrigado por assistir até aqui, não esqueça do like e de seguir o canal, e até a próxima. Valeu, falou, fui!